Oswaldo, como a Bíblia foi formada? Bem, a Bíblia foi formada porque um grupo de líderes cristãos fecharam um cano. Eu estou abusando da sua pergunta, né? Porque Bíblia é uma abstração, né? A Bíblia é uma abstração normativa e que esconde o fato de que ela é, na verdade, uma biblioteca. A palavra Bíblia, tá, biblia em grego, significa os rolos. A gente não devia chamar de Bíblia, porque quando a gente chama a Bíblia, a gente tornou numa coisa, num monólito, um livro que diz uma coisa da primeira à última página e vai redundar nessas tonterias e churumelas de inerrância bíblica. Não tem contradição, não tem mesmo, mas não tem divergência. O que diz num versículo, o outro, se você acha que diz ao contrário, é porque você não sabe ler. Ou seja, a igreja inventou uma coisa que não existe, um livro, uma mensagem, uma Bíblia, e se impediu, e eu me refiro à igreja evangélica, de compreender de fato a Bíblia tal qual ela é. A Bíblia é um conjunto de textos, centenas de textos. A gente não pode nem fazer referência apenas aos livros. Por exemplo, o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros, o Novo Testamento é um conjunto de 27 livros. Então, quando a gente fala que é Bíblia, a gente sabe que são 66 livros. Não, não são 66 livros. São centenas e centenas de textos. Os livros são abstrações. Gênesis é abstração, Levítico é abstração, Isaías é abstração. Eles são um conjunto de textos que não tem nada a ver um com os outros, de diferentes épocas, escritos por diferentes pessoas. A esmagadora maioria, 90%, se não 95%, depois do cativeiro babilônico, fora já do período dos reis, fora já do período dos profetas, no período em que os sacerdotes tomaram o poder, inventaram uma nova religião, porque a religião do Templo de Jerusalém, pós-exílico, reconstruído depois que os babilônicos destruíram o primeiro templo. É uma religião completamente diferente da religião anterior. Os sacerdotes mudaram absolutamente tudo. Então, você encontra um ou outro texto escrito ou contradições do período antigo, do período pré-exílico, mas a maior parte dos textos é do período pós-exílico. E esses textos, nenhum deles foi escrito para entretenimento, para devoção, para arte. Não. Não tem arte, não tem literatura, não tem entretenimento na Bíblia. Todos os livros, todos os textos que vão virar livros, que vão virar blocos, que vão virar Bíblia, são textos políticos. Textos escritos no calor do conflito entre comunidades. Há quem insista numa leitura a Bíblia contra os outros povos. Isso praticamente não existe. 95%, 98% de todos os conflitos da Bíblia são internos ao próprio judaísmo. Poucos conflitos são com outros povos. A esmagadora maioria é o conflito da liderança com os liderados. Tipo o conflito da Guerra dos Camponeses na época de Lutero, né? De triste memória. Então, nesse conflito, as partes envolvidas na discussão, na briga, na batalha, no conflito, vão se relacionar umas com as outras, e uma dessas partes vai escrever textos para intervir nesse conflito. A maior parte dos textos foram escritos pela classe poderosa no conflito, mas há um ou outro texto, a minoria de textos em que foi a parte menos poderosa. Eu poderia usar termos mais ideológicos, né? Ora é a classe dominante que escreve, ora é a classe dominada. A classe dominante escreve
99 a cada 100 textos. A classe dominada escreve 1 a cada 100 textos. Então, é muito menor. Esses textos não tinham nenhuma pretensão de virar Bíblia, nenhum autor da Bíblia tinha a mínima ideia de que o que ele estava escrevendo ia virar um bloco, não é nem que virar cânon. Isaías, por exemplo, são dezenas de textos de épocas diferentes. Não foi a mesma pessoa que escreveu. Nem quem está familiarizado com a pesquisa, 3 Isaías, né? 3 profetas diferentes. Um do século 8, um do século 6, um do século 4. Não, isso aí é forminha de bolo para a prova do ENAD. Foram dezenas de pessoas diferentes. Os textos deles foram reunidos em 3 blocos, vá lá, e nenhum deles tinha a menor ideia de que o texto dele comporia um bloco, depois comporia um livro de Isaías, depois comporia o bloco dos profetas, depois comporia o Tanar, o Antigo Testamento, depois comporia a Bíblia, que nem a mínima ideia. E o que é pior, cada vez que o texto é inserido num bloco, um texto qualquer de Isaías, que hoje está no livro de Isaías, deixando bem claro, vai entrar num bloco de coleção. O texto não entra com sentido histórico. Ninguém naquela época estava preocupado com sentido histórico. Os textos entram com releituras, alegorias, midrashes, leituras figuradas, leituras atualizadas, releituras. O sentido histórico está lá, mas está perdido. Aí, quando pega o bloco dos profetas, de novo. Releitura de novo. E o sentido histórico vai para mais fundo ainda. Quando vai para o Tanar, vai mais fundo ainda. Quando vira a Bíblia, aí que foi para Conchinchina. Então, não há relação de identidade entre Bíblia e os textos que a compõem. Quem lê a Bíblia a partir da perspectiva teológica não está lendo os textos bíblicos, está projetando na Bíblia a doutrina da sua igreja. Ok.